Boa tarde, pessoal, tudo bem? Professor Cássio do canal Tudo Mastigado. Estamos aqui hoje continuando a nossa aula de física. Hoje a gente vai falar de óptica geométrica. Vem comigo que o assunto é muito bom, tudo bem? Bem, se a gente vai falar de óptica geométrica, já percebemos que a gente está falando de ondas o tempo todo. Ontem foi acústica, já falamos do conceito de onda no início e hoje a gente vai falar de óptica geométrica. Então, óptica geométrica. Vamos falar de luz. Luz é uma onda, tudo bem? Que tem a capacidade de sensibilizar os órgãos visuais. Então, quando a gente fala de uma onda eletromagnética, nós estamos falando o seguinte, que eu tenho um espectro de onda, e aí eu tenho uma faixa de frequências que sensibilizam os nossos órgãos visuais. Exatamente, sensibiliza os seus olhos. E aí, o que você vai fazer? Vai enxergar a maravilha que é o mundo. Então, eu tenho que lembrar que a luz é uma onda. Que onda é essa, moçada? Luz é uma onda eletromagnética. Exatamente. Essa onda eletromagnética, vamos botar só aqui, está aí se propagando em todos os meios. Nós vamos ver mais na frente a questão da dualidade da partícula. Hoje, principalmente, a gente vai estudar o seguinte. Você vai ouvir falar o tempo todo num camaradinho chamado raio de luz. Primeira coisa que eu quero que você entenda. O raio de luz, ele não existe na natureza. Mas para nós aqui, ele é de extrema importância para estudar a luz. Então, quando você fala assim, eu vou pegar um raio de luz, não tem como. Mas olha, temos uma fonte luminosa e essa fonte luminosa está aí expandindo um espectro de luz e eu vou usar apenas um filetinho dessa onda, como se fosse um laser, beleza? Então, raio de luz. Primeira questão que eu tenho que entender, que ele não existe na natureza. É para efeitos de estudo. Tranquilo? Quando eu estou aqui trabalhando um raio de luz, eu tenho que primeiramente pensar o seguinte. Toda luz tem uma fonte. E essa fonte de luz, ela vai ter uma origem, né? No nosso caso, uma origem primária. Então, nós chamamos assim de luz primária e uma luz secundária. Secundária. Meus lindos, olha só, toda vez que a gente está falando de luz primária, luz secundária, tudo bem? Nós temos um ser que emite luz e outros que refletem a luz que recebe. O que é um ser, né, de uma fonte primária? Fonte primária é aquele que tem luz própria, produz a própria luz. Então, eu vou sempre colocar o seguinte, é um ser de luz própria. Ser secundária é aquele meu camaradinho que reflete a luz que recebe. Então, você está ali com a sua namorada, tranquilamente, falando o seguinte, nossa, minha linda, olha a luz da lua. Tum. Olha o erro. Olha a luz da lua. Tum. Ela vai te olhar e vai falar assim, cara do céu, o cara está falando a luz da lua. Não, meu querido, olha. A lua é um ser secundário, ela reflete luz. Ela recebe a luz do sol e reflete essa luz para nós. Tudo bem? Quem é o ser primário? O sol. A lua é um ser secundário. Cássio, como é que eu vou diferenciar ser primário de ser secundário? Você vai lembrar o seguinte, que no nosso caso, né, quando a gente está falando de fonte primária, tem que produzir a luz, é uma lâmpada, é um fósforo, é uma vela, tudo bem? É o sol. Então, se eu coloco aqui o nosso camaradinho sol, tá ele aqui radiante e brilhante. E coloco aqui a lua, tá ela aqui bonitinha para nós. Bem? Depois da lua eu vou colocar mais à frente a Terra. Então os raios luminosos solares vão sair aqui, vão se propagando ali por toda parte. Vai chegar uma hora em que eu vou ter aqui uma faixa mais escura sobre a Terra. Essa faixa mais escura sobre a Terra, nós vamos chamar ela de sombra. Então, é uma região escura. Sombra é ausência de luz. Quando nós falamos de sombra, eu estou falando justamente do seguinte, que a luz
em meios homogêneos e transparentes, se propaga em linha reta. Então, quando eu vou ali, não vou ter muita sombra aqui no estúdio, produzo uma sombra, que é o caso do eclipse solar e lunar, onde a Lua vai estar numa posição e a Terra em outra. Eu vou produzir regiões escuras. Essas regiões escuras eu vou chamar de sombra, não é isso? Então, eu estou falando de uma região escura. E a região mais clara ao redor recebe o nome de penumbra. Então, eu posso estar numa penumbra ou eu posso estar numa região de sombra. Como isso vem no nosso dia a dia? Em algumas questões. Primeiramente, eu tenho que entender. Na óptica geométrica, eu tenho uma onda que está ali se propagando. Essa onda opera numa frequência luminosa, sensibiliza os meus órgãos visuais. Tranquilo? Tenho que lembrar que onda eletromagnética tem outros espectros, onda de rádio, onda de raio-x, FM, AM, e as visíveis, que são as ondas que sensibilizam os nossos órgãos visuais. Raio de luz não existe na natureza. Toda vez que eu vou falar de uma luz, eu vou falar de uma fonte. E aí eu tenho fonte primária, fonte secundária. Essas fontes podem ser também de origens de temperatura. Elas podem ser incandescentes ou luminescentes. O que é uma lâmpada incandescente? É aquela que tem alta temperatura. É uma fonte de calor que esquenta. Tudo bem? O que é uma fonte luminescente? É aquela que funciona a baixa temperatura. Ok? Stop! Vamos lá no exercício para a gente começar a trabalhar essa teoria. Vem comigo aqui, vamos lá. Ó. Primeira questão também aí para você. A formação de sombra evidencia que... Aí vamos lá. Sombra, acabei de falar com vocês ali, não é isso? Sombra é uma região escura. E ela que vai determinar para nós a relação de quem? Da propagação retilínea da luz. Então ele fala ali, ó, letra A sombra evidencia que, letra A luz se propaga em linha reta. Então, a luz se propaga em linha reta, esse é o nosso item correto. É uma questão teórica que a gente está trabalhando, que item número B, letra B, vamos lá. A velocidade da luz não depende do referencial. Sim, a velocidade da luz depende do referencial e vai depender do meio. Lembra da refração? Se eu mudo o meio, eu mudo a velocidade da onda. Então, também depende. A luz sofre refração. Refração é quando a luz passa de um meio para outro. Quando a luz passa de um meio para outro. Letra D. A luz é necessariamente fenômeno de natureza corpuscular. Não. Nós temos o seguinte, a luz pode ser corpuscular, que aí ela vai ter uma matéria, a gente vai ver mais na frente sobre a dualidade da onda, e ela pode ser também tratada como partícula. Então são duas teorias diferentes. Então necessariamente vai matar isso aí, tá? Porque eu tenho essas duas etapas para a luz. Letra I. A temperatura do obstáculo influi na luz que o atravessa. Não, que aí nós estamos falando de refração. No caso, a formação de sombra é a letra A, que a luz se propaga em linha reta. Tudo bem? Cássio, como é que isso trata-se essa relação da propagação retilínea da luz? Conta a lenda, aí eu vou dizer para você, conta a lenda que Leonardo da Vinci estava ali produzindo durante o dia e produzindo durante a noite. Quando era noite, ele produzia muito mesmo. E aí, ele tinha que dormir de dia. À noite ele produzia muito. Então, na história, fala-se que Leonardo da Vinci produziu o quê? Uma pintura em todo o seu quarto, pintando o quarto todo de negro. Então, ele estava lá em um quarto todo negro, ok? Vou colocar ele aqui, ó. Estava em um quarto todo negro, dormindo tranquilamente no seu quarto. Quando eu levantar à noite, percebe-se o quê? A imagem de uma árvore de cabeça para baixo. Então, exatamente, ele levantou à noite, que não era noite, era dia, lembra? Porque ele passava a noite toda produzindo. É uma lenda, é uma história que não sei se ela realmente coloca. Mas o princípio da câmara escura está lá nos livros de Leonardo da Vinci. Aonde o fato histórico é esse. Quarto todo pintado de negro e por uma abertura desse quarto, os raios luminosos atravessavam
do lado de fora, fazendo a geração de quem? De um objeto que estava lá, que era a árvore, produzindo uma imagem na parede. E aqui nascia-se o princípio da câmara escura. Tudo bem? Você viu na semana ainda com o professor George a semelhança de triângulos. E é justamente essa questão. Você tem aqui, ó, triângulos semelhantes. Aonde eu tenho o objeto, imagem, tamanho da câmera, vou chamar aqui de Dzinho, e a distância que a câmera está do objeto, posso chamar de Dzão. Nós vamos trabalhar no nosso dia a dia, como vamos falar de espelho, em vez de falar Dzinho, eu vou chamar o seguinte, posição da imagem, P'linha. E do lado de cá, eu vou chamar de P, posição do objeto. Então eu tenho P'linha, P, objeto e imagem. Cássio, isso é semelhança de triângulo, o George falou conosco. Exatamente. Ó, você tem a altura pela base. Altura pela base. É o que mais cai em óptica geométrica. É a semelhança de triângulo. Semelhança de triângulo, você vai ter o quê? A razão entre base e altura, base e altura. O nome que vai ser dado, moçada, presta bastante atenção. Se eu vou chamar de I sobre P'linha, O sobre P, não é o problema. Eu tenho que lembrar que toda vez que eu tiver uma câmera escura, uma sombra sendo projetada, propagação em linha reta, eu vou estar lembrando do princípio de quem? Da semelhança de triângulo. A razão entre base e altura, ou a razão entre a altura e a base de um triângulo, ok? Assiste lá a aula do George, foi maravilhosa, para você ter ideia de como isso pode se expandir em relação aos triângulos. Nós vamos colocar mais um exemplo nosso aqui, mas é importante você perceber que a matemática, a física, a biologia, nós estamos todos ligados nisso aí, tudo bem? Todos ligados nisso aí. Então, quando estamos falando aqui no princípio da propagação retilínea, entro aqui na câmara escura. Tranquilo? Vamos, então, exercitar uma etapa desse princípio da propagação retilínea, tá? Vou apagar aqui para a gente ir para a próxima questão aí, ó. Então, apagando aqui, vou te dar um exemplo para você ter uma ideia de como é que isso vai ser trabalhado conosco, ok? Vou dar uma pulada aqui no nosso slide. Vou direto para ele aqui, ó. Um feixe luminoso, partindo de fonte uniforme, incide sobre um disco de 10 centímetros de diâmetro. Sabendo-se que a distância da fonte ao disco é de 1/3 da distância deste ao anteparo, e que os planos da fonte do disco e do anteparo são paralelos, pode-se afirmar que o raio da sombra projetada sobre o anteparo é D. Vamos lá, moçada, vem aqui com o quadro. Olha aqui comigo. Eu tenho uma fonte luminosa. Vou colocar ela bem aqui, ó. Tem uma fonte luminosa. E aí ele me criou um disco. Botou um disco aí, tudo bem? E esse disco tem um diâmetro, então ele colocou aí, ó, um diâmetro de 10 centímetros. Fonte luminosa vai fazer a propagação da luz, vai fazer a propagação da luz. E ele diz que tem um anteparo. O que é um anteparo, moçada? Um anteparo é uma parede, é uma tela, é aonde está sendo projetado aquela sombra. Então aqui, ó, nesse anteparo, vou botar aqui de amarelo, né? Aqui, ó, temos uma sombra. Percebeu, então, que quando eu coloquei para você o disco aqui, nós temos lá a sombra. Formou aquele triângulo? Diferente daqui, ó. E quando eu pego esse triângulo, eu tenho que encaixar ele aqui dentro. Ok? Tem altura maior, tem altura menor. Ele me diz o seguinte na questão. Ó, existe uma distância D do anteparo ao disco e existe uma distância da fonte ao disco. Vamos olhar como é que ele está trabalhando essas distâncias. Vem comigo no exercício. Vamos voltar lá.
Um feixe luminoso, partindo de fonte uniforme, incide sobre um disco de 10 centímetros de diâmetro, sabendo-se que a distância da fonte ao disco é de 1/3. Opa! Ó, aí está o detalhe. Sabendo-se que a distância deste anteparo, não é isso? É de 1/3. Da onde, moçada? Da fonte. Então, vamos aqui comigo? Olha só. Da fonte ao disco é 1/3 da distância deste, que é do disco ao anteparo. Do disco ao anteparo eu chamei de D. Então ele diz que essa distância aqui, ó, é 1/3 de D. Então vai ficar D sobre 3. Então, eu vou ter aqui, ó, base maior, altura maior, base menor, altura menor. Tranquilo? Venha comigo. Vou jogar para o lado de cá. Já vou fazer aqui, ó, o cruz credo. Então vai ficar base maior vezes altura menor. Hzão vezes Bzinho. Só coloquei na linha reta. Onde está a base maior, moçada? Quem é maior mesmo. Então tá aqui, ó. Base maior. Bzão. Já vou num detalhe na questão aqui contigo. Tudo bem? Base menor. Tá aqui. Nosso 10 centímetros. Altura menor. Hzinho. Altura maior é esse? Não. Ó, altura maior é o todo. Então, eu não posso esquecer o todo. Mas na questão tem um detalhe. Aqui ele deu o diâmetro do disco. Só que na questão ele pede o raio da base. Então esse é o grande detalhe. Olha, você tem um disco e no disco ele te deu o diâmetro. Queridos, o diâmetro é 2 vezes o raio. E ele diz lá o seguinte, que eles estão em linha reta. Vamos comigo aqui? Olha lá na questão. A gente tem que aprender a trabalhar em cima da questão. Não é isso? A distância desse ao anteparo. E que os planos da fonte do disco e do anteparo são paralelos. O que ele quer dizer para você é o seguinte, que esses camaradinhos aqui, os planos são paralelos. Se eu traçar uma reta aqui, eu vou achar o raio da base. Como eu sei que o diâmetro é 2 vezes o raio, eu já sei que essa distância aqui, ó, da base menor, já vai ser 5 centímetros. Eu preciso achar a distância, né, do nosso caso aqui, ó, a altura desse triângulo, entendeu? O Hzão. O Hzão é o que eu tenho que encontrar. Como eu vou achar o Hzão? O Hzão é Dzinho mais D. D sobre 3 mais D. Então, a minha altura maior, 3 é somar ali, ó, D mais 3D, H, aqui é D sobre 3, né? H vai dar 4D sobre 3. Não assusta. Vê aqui. Não achei o valor de H? Não tem um Hzinho? Morreu a questão. Qual é a base? R. Estou fazendo esse triângulo aqui, queridos, ó. Porque agora me interessa é o raio. Base, R. Quanto que vale a altura menor? D sobre 3. D sobre 3. Quanto que vale a altura maior? 4D sobre 3. Ó, 4D sobre 3. Quanto que vale a base menor? Base menor vale 5. Aí você usa o teorema de Jason. Ó, D, 3, tum, 3, tum, vai embora. Quanto que é o raio, moçada? O raio, 4 vezes 5. 20 centímetros. Então, uma das etapas que você pode trabalhar a câmara escura, a relação da propagação retilínea da luz, é justamente a semelhança de triângulos. Então, numa prova do Enem, esse conteúdo aqui pode estar lá na prova de matemática, que ela é universal, entende?
Então, eu posso ter uma questão de física lá na prova de matemática, como uma questão de matemática com aplicação física na própria prova de física, tranquilo? Próxima questão, vamos comigo? Né? Então, dá uma olhadinha aí, dá o print da tela para você poder perceber. Toda vez que nós estamos falando, não é isso? Já falei para você da região de sombra, da região de penumbra. O que é penumbra? É aquela região onde você tem pouca luminosidade. Penumbra, pouca luminosidade. Sombra é escuridão, é a região mais escura. E esse princípio da propagação retilínea da luz é justamente para que você entenda que em meios homogêneos e transparentes a luz se propaga em linha reta. Falando disso aí, vou apagar o quadro para a gente continuar, tranquilo? Olha lá. Então, meu querido, quando você está aí, eu vou começar pelo lado de cá. Não se preocupe, você que está assistindo um vídeo aí, vai acompanhando a resolução, entendeu? Depois, no outro dia ou amanhã, o que você faz? Volta na aula, dá o pause e aí faz a resolução. Como é que você está estudando? Você está vendo aqui a resolução, vai acompanhando, vai tentando fazer no mesmo momento que eu estou aqui contigo, entendeu? No outro dia, para o exercício no slide, faz o exercício. É assim que você vai estudar. Pegou a questão? Pause. Tenta resolver. Resolveu? Assiste a resolução. Assiste o comentário. Perceba se você realmente entendeu como resolver a questão. Massa? Vamos lá. Estamos falando de luz. Como eu estou falando de luz, nesse princípio, vai aparecer para você algumas questões da seguinte maneira. Se a luz está saindo de um ponto, não é isso? Eu vou ter aqui a luz que sai de um ponto ou a luz que chega em um ponto. Eu posso ter a luz fazendo isso aqui, ó, saindo de um ponto. E aí ela está sendo divergente. Ou eu posso ter uma luz convergindo a um ponto. Divergente. Convergindo, divergindo, convergindo, indo para o mesmo ponto, saindo de um ponto. Divergente, convergente. Então, teve uma convergência. Estamos indo ao mesmo ponto. Teve uma divergência. Estamos saindo daquele ponto. Ah, mas a luz, ela pode ser difusa. O que é uma luz difusa? Ela está vindo, chegando a um ponto, e aí, nesse caso, eu não tenho uma definição de imagem. A luz está sendo difusa, ela sai em várias direções. Então, eu não tenho aqui uma uniformidade da cadência dessa luz. Não sei se ela vai convergir a um ponto, divergir desse ponto. Ela está tendo uma quebra. Geralmente, eu uso essas relações para falar do meio de propagação. Um meio de propagação, ele pode ser transparente, ok? Ele pode ser translúcido e ele pode ser opaco. O que é um meio transparente? O meio transparente é aquele que a luz passa com nitidez. Então, você vai olhar nas películas dos automóveis e também na reflexão, é um meio aonde você tem de 70% a 100% de nitidez. Eu consigo enxergar do outro lado, consigo perceber a imagem do outro lado. Isso é um meio transparente. Alguém diz assim, a água é um meio transparente. Cuidado. A água depende da quantidade. Se você vai olhar o fundo de uma piscina de 1 metro, estou olhando lá, opa, estou vendo o fundo. A água é um meio transparente. Agora, se você vai olhar lá para o oceano, a água já não é transparente. Tudo bem? Então, depende do contexto da questão. A água é transparente? Depende. O vidro é transparente? Depende. Coloca lá um monte de placa de vidro uma atrás da outra. Você também vai ter essa dificuldade. Meio translúcido é aquele que não te dá nitidez de forma,
uma parte da luz passa, ele está operando ali entre 40%, 20%, desculpa, a 70%. Então eu não tenho a nitidez da imagem, certo? E o que é um meio opaco? Não passa a luz. Quando você tem a formação da luz, você tem que entender o seguinte, que a luz branca, ela possui todas as cores. A luz branca possui todas as cores. Quando Newton pegou o prisma, incidiu sobre ele um raio de luz, ele percebeu que pela dispersão aqui, a luz se pegava aqui, ó, e tinha uma dispersão de várias cores, que são as cores do arco-íris. Então, você teria lá o azul, o verde, o amarelo, o lilás, certo? Nós vamos chegar mais na frente nessas cores. Então, a luz branca possui todas as cores. Quando eu estou olhando aqui, você está olhando a minha camisa vermelha, é porque eu estou batendo aqui uma luz branca sobre ela, as demais cores estão sendo absorvidas e o vermelho está sendo refletido aos seus olhos. Tudo bem? E o vermelho está sendo refletido aos seus olhos. Essa é a relação que nós temos para as cores, ok? Vamos numa questão para a gente fechar a nossa última parte da aula aqui. Vem comigo. Diz o seguinte, 3 feixes de luz de mesma intensidade podem ser vistos atravessando uma sala, como mostra a figura. O feixe 1 é vermelho, o 2 é verde, o 3 é azul. Os 3 feixes se cruzam na posição A. As cores que podem ser vistas nas regiões A, B, C e D, respectivamente, são. Então, eu tenho 1 vermelho, 2 verde, 3 azul. Moçada, nossa última questão dessa tarde aqui, daqui a pouco eu volto. 3 feixes, vou colocar eles aqui, ó. Feixe número 1, feixe número 2, feixe número 3, ok? 3. Ele me diz 1 vermelho, vou botar VM, 1 verde, outro azul. Você já viu no dia a dia falar o seguinte, no sistema RGB. O sistema RGB é o sistema de padrão de cores que nós temos na nossa televisão. Aonde eu tenho aqui, ó, red, green e blue. Vermelho, não é isso? Eu vou ter aqui, ó, red, green e blue. Esse sistema de cores, ele é universal. É onde você dele vai reproduzir as outras cores. Diferente do gráfico de revista. Nas relações. Aqui, aquela questão que você vê lá nos Power Rangers, que o ninja amarelo com o ninja rosa reúne com o ninja azul. Pá, forma um raio, pum, vai matar? Esquece. Quando eu tenho aqui um raio vermelho, verde, um azul se propagando, há a independência dos raios. Eu vou ter uma modificação no cruzamento deles. Aqui, como eu tenho o RGB, a minha cor no ponto A é branca. Porque as 3 cores que se formam ali, red, green e blue, é o branco. Agora, o vermelho vai seguir vermelho. O verde vai seguir verde. O azul vai seguir azul. Então, ele fala A, B, C e D. Então, o azul vai seguir azul. O verde vai seguir verde. E o vermelho vai seguir vermelho. Na incidência dos raios, eu vou ter a mudança de cor. Branco. B é azul, C é verde, D é vermelho. Esse aí é o princípio, moçada, da propagação retilínea da luz. E nesse caso é a independência dos raios, beleza? Então a nossa alternativa, vamos lá? Seria a letra D, branco, azul, verde, vermelho. Prazer estar com vocês, fica conosco, vem aí o Luiz. Grande abraço.